Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Laboratório da Imaginação. Hoje vamos falar sobre um escritor brasileiro mineiro chamado João Guimarães Rosa. Ele foi o primeiro de 6 filhos do casal Flodoardo Pinto Rosa e Francisca Guimarães Rosa. Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908 e morreu em 19 de novembro de 1967, com 59 anos de idade. Ele foi médico, romancista e diplomata. João Guimarães Rosa, por si mesmo, em uma entrevista que ele concedeu à sua prima, ele diz assim, falando sobre o seu interesse em estudar idiomas: eu falo português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo. Leio sueco, holandês, latim e grego, mas com um dicionário agarrado. Entendo alguns dialetos alemães, estudei a gramática do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês, do dinamarquês. Bisbilhotei um pouco a respeito de outras, mas tudo mal. Eu acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito a compreensão mais profunda do idioma nacional, principalmente, porém, estudando-se por divertimento, gosto e distração. Está aí, então, um pouco sobre o autor que nós vamos trabalhar neste encontro do Laboratório da Imaginação. João Guimarães Rosa. O livro do qual vamos falar hoje se chama Sagarana, um nome complicado para um livro, mas João Guimarães Rosa inventou este nome a partir de 2 termos. Saga, um termo germânico que significa conto heróico, lenda, e Rana, um termo tupi que significa semelhante, semelhança. A ideia, então, é que Sagarana é semelhante a um conto heróico. Em uma carta escrita para o jornalista e escritor João Condé, autor de Terras de Caruaru, João Guimarães Rosa, falando sobre o livro Sagarana, disse que ele foi escrito na cama, a lápis, em um caderno de 100 folhas, durante um período de 7 meses, período ao qual ele nomeou como de exaltação e deslumbramento. Após ter escrito esse texto, o manuscrito repousou durante 7 anos e em 1945 ele foi retrabalhado durante 5 meses e então publicado em 1946. Está aqui então a edição que eu tenho em mãos de Sagarana. São 12 contos escritos por João Guimarães Rosa.
E o conto que nós vamos trabalhar hoje no Laboratório da Imaginação se chama A Hora e Vez de Augusto Matraga. Este conto foi 2 vezes para as telinhas. Em 1965, ele foi dirigido por Roberto Santos, em preto e branco, e em 2012 por Vinícius Coimbra. Vamos lá ver a história de Augusto Matraga. Da obra de Guimarães Rosa, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Mão de quem foi essa tocaia? Do Major. Pois volta lá e avisa ele que você teve de frente com o diabo. A vida dividida entre o amor e o ódio. Mandou 6 pro Morro Azul por previdência, Dionora. Você quer gente longe pra cair na bebedice, no jogo. Fala tudo, desgraçado. O coronel Vide Moura tava do outro lado. E foi só na aparição do cavaldão de Dionora que ele cruzou a água e veio buscar a presença dela. Chama meus homens! Tempo do bem bom se acabou. Cachorro no esteiro. Eu quero fora das minhas terras. Marque a ferro e depois matem. Um homem em busca de Deus. Esse é Augusto Esteves, seu Serapião. Isso foi acerto de contas, tendo a vida como paga. Cada um tem a sua hora e a sua vez. É a minha vez de chegar. Nas veredas do sertão. Esse é o homem mais afamado dos 2 sertão de Minas. É respeitado do Jequitinhonha à Serra das Araras, da beira do Jequitaí à Barra do Verde Grande. Já sabe o nome dele? O senhor de sua graça é mesmo o senhor Joãozinho Bembem, não é? Pra lhe servir, meu senhor. Se o senhor não se incomoda de ficar em casa de pobre, eu lhe convido para se arranchar comigo quando for tempo de ficar por aqui. Eu aceito sua bondade, mano velho. Comida simples não vão reparar, não. Quer reparar o quê, moço? Bora comer? Nossos anjos da guarda combinaram e esse pra mim é o sinal que serve. Ah, pois, se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Avança, cambada, que chegou a minha vez. Prêmio de melhor filme pelo júri e pelo público do Festival do Rio. Com João Miguel, José Wilker, Chico Anísio e grande elenco. A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Um filme de Vinícius Coimbra. Breve, exclusivamente nos cinemas. Ainda falando sobre o autor de Sagarana, o crítico literário Gunther Lorenz enaltece o autor João Guimarães Rosa, considerando herdeiro legítimo de Joyce e Proust, de Thomas Mann e de Faulkner. João Guimarães Rosa, ele não apenas é lido no Brasil, como também ele foi traduzido em vários idiomas, dentre os quais o alemão, o inglês, o italiano e o francês, sendo que na concepção de João Guimarães Rosa, o alemão era a língua que mais se adaptava à sua escrita. E ele, inclusive, ajudava o seu tradutor de língua alemã para adaptar os seus inúmeros neologismos àquela cultura. No Brasil, João Guimarães Rosa começou a ser prestigiado enquanto literato a partir da publicação justamente do seu primeiro livro narrativo, que é
Sagarana. E é este livro que nós vamos começar a ver hoje, um conto que é considerado o conto maior, o conto mais prestigiado da obra Sagarana, que é justamente A Hora e Vez de Augusto Matraga. A Hora e Vez de Augusto Matraga conta a história do personagem Nhô Augusto Esteves, um homem de prestígio que passou por reverses inúmeros na vida, e a sua história de vida é considerada uma saga de herói. Na verdade, um anti-herói, se formos pensar de acordo com a concepção mais contemporânea. Nhô Augusto Esteves, ele tem então a sua vida dividida basicamente em 3 partes, em 3 períodos. No primeiro período, ele é um personagem libertino e desenfreado, um fanfarrão. No segundo período, ele está sofrendo reverses e dificuldades e problemas bem sérios, e ele então resolve assumir uma vida penitente. Ele sai em busca da salvação da sua alma. E na terceira parte, eu nomearia essa terceira parte como o período da individuação, seguindo uma linguagem do psicanalista Carl Gustav Jung. Nesse momento de individuação, Nhô Augusto Esteves encontra, de fato, a sua hora e a sua vez, na qual há uma fusão dos traços anteriores e essas características são assentadas. E nesse momento, então, o Nhô Augusto Esteves, ele de fato reencontra-se consigo mesmo. Se formos falar numa linguagem junguiana, ele individualizou-se. Ele encontrou si mesmo, ele tornou-se único. A história de Nhô Augusto Esteves é uma história universal, que conta também a minha história e a sua história, nos inúmeros momentos que nós vivenciamos na vida, as experiências, e chega um determinado período em que nós nos sentimos então si mesmos, únicos, e capazes de defender as nossas próprias ideias, nossos próprios pensamentos e assumir posturas que até então achávamos difíceis. A história de Nhô Augusto Esteves é também a minha história e a sua história. Por quê? Porque nós já tivemos uma caminhada na vida. Independente de você já ter 70, 80, 90 anos, eu tenho 40 anos, mas é a história nossa, quando fazemos esta retrospectiva e nos vemos neste personagem. Isto é para nós uma maneira de nos identificarmos com ele e reavaliarmos a nossa própria vida para entendermos quem somos e onde chegamos e o que temos ainda para fazer. Vamos lá então ver o primeiro período da vida de Nhô Augusto Esteves. A fase libertina e desenfreada do Nhô Augusto Esteves é dividida
em 3 grandes acontecimentos. O primeiro deles é justamente um leilão. Está acontecendo e o inusitado é que estão sendo leiloadas 2 prostitutas, uma mulher negra e uma mulher branca, uma considerada muito feia e a outra considerada, de certa forma, apetecível para aquele público. E as pessoas estavam oferecendo uma coisa de R$ 5.000 e valores aproximados, e de repente chega o fanfarrão bancando uma de bonzão e de autoridade e de gente cheio da grana e oferece R$ 50.000 pela prostituta Sariema. E então ele arremata a prostituta. A história então continua posteriormente com alguns problemas sérios para o fanfarrão Nhô Augusto Esteves. Acontece que a sua mulher, a dona Dionória, ela está extremamente insatisfeita com a relação de esposa do Nhô Augusto Esteves, porque ele era um homem que não dava atenção para ela e não a considerava da forma como merecia enquanto esposo. Inclusive, até a filha do casal, uma menininha de 10 anos de idade, chamada Mimita, ela chegava a ter dúvidas a respeito da afetividade paterna. E tem uma frase, então, em que ela diz o seguinte: "Por que o papai não gosta de nós, mãe?" Então, assim, você observa o quanto que existia ali um mal-estar a partir daquela vida desregrada do Nhô Augusto Esteves. Então chega um determinado momento da narrativa que essa mulher começa então a falar sobre o descontentamento dela em relação ao casamento. E ela diz bem assim: Dionora amara-o 3 anos, 2 anos dera-os as dúvidas, e o suportara os demais. Agora, porém, tinha aparecido outro. Quem era o outro? O seu Ovídio. Seu Ovídio gostava de Dona Dionória e a convidou para ir embora com ele. Ela ficou muito amedrontada e ficou muito receosa, porque o Nhô Augusto Esteves podia matá-la, né? Mas mesmo assim ela foi, confiando na proteção de Deus. E então, quando o mensageiro de Nhô Augusto Esteves, chamado Kim, quando o Kim viu a dona Dionória fugindo com o seu Ovídio e a filha Mimita, ele foi então e anunciou esta notícia para o seu patrão. E o patrão ficou muito irritado e então mandou que Kim reunisse os seus capangas para ir no encalço do Ovídio e da sua esposa. Acontece que os seus capangas já estavam comprometidos com outro senhor. E aí entra na história justamente o Major Consilva. Nessa época, os capangas de Nhô Augusto Esteves estavam sem receber os seus proventos, e então o Major Consilva havia contratado eles para si. Então, quando o Nhô Augusto Esteves foi reclamar essa situação, ele saiu de lá quase morto. Os seus antigos capangas o pegaram, bateram, maltrataram e, por fim, cortaram ele a faca, e foi aquela desgraceira toda, e enfim o marcou com um ferro que se usava para marcar os animais do Major Consilva. Quase próximo de morrer, Nhô Augusto Esteves se joga em um precipício e ali em diante começa o segundo período da vida dele. Ele é recolhido por um casal de negros que cuida dele, e ele então passa a,
por um longo período de recuperação dessas feridas sofridas e recuperação também de sua alma. Ele passa então esse período buscando a salvação de sua alma. Nho Augusto em busca da salvação da alma. Assim que ele foi recolhido pelo casal de pretos, o casal cuidou deles, né, e o acolheu. À medida que ele estava se recuperando, ele começou a se envolver no povoado e a trabalhar constantemente e ajudar com o seu trabalho muitas pessoas. E as pessoas começaram a gostar dele. E o texto diz bem assim: todos gostaram logo dele, porque era meio doido e meio santo. E compreender deixaram para depois. É muito interessante essa frase. Mas enfim, a regra então que o texto demonstra que foi assumida por Nho Augusto parece ser a regra de São Bento, dos beneditinos. Aquela frase famosa, né? Ore et labore, reze e trabalhe, né? Como uma forma de penitência, como uma forma de purificação. Nho Augusto então estava neste sentido buscando a salvação, a purificação de sua alma. Até que em um determinado momento ele sentiu a necessidade de se confessar. Então chamaram o padre para ele confessar-se. E o padre teve uma longa conversa com ele e, enfim, falou para ele da necessidade de orar e trabalhar. E o padre, então, na despedida, diz para Nho Augusto o seguinte: cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua. E esta frase do padre passa a ser um lema na vida de Nho Augusto. Nho Augusto continua nesse sentido, evoluindo e buscando compreender e entender a sua vida e a sua história, a sofrer, né, pela perda da família, da esposa e da sua filhinha, e sabia que ele não iria recuperá-las mais. E ele então continua na sua jornada. Até que ele entende que chegou a hora de ir embora daquele povoado e o casal de negros então oferece para ele um jumentinho, num sentido quase religioso, né? Então assim, ele sai montado em um jumentinho e ele então segue a sua jornada para a terceira e última fase da vida dele, que nós vamos falar há pouco. Ele então seguia com este lema: cada um tem a sua hora e a sua vez, e eu terei a minha vez. Ele então diz uma frase também bem interessante, que é assim: para o céu eu vou, nem que seja a porrete. Neste ritmo de andar solto e bem com Deus é que Nho Augusto chega ao arraial do Rala-Coco. Quando ele chega nesse arraial, está tendo um grande tumulto, uma grande confusão, porque a jagunçada de Joãozinho Bem-Bem, que era um major valente, um chefe de jagunço valente, temido naquela região, estava justamente esperando um homem idoso cujo filho havia matado
um dos seus jagunços. E a regra era então a vingança. E Joãozinho Bem-Bem, então, tinha decidido se vingar e matar, né, toda a família daquele rapaz. E o senhor idoso então chega e suplica, né, e pede perdão e suplica para que Joãozinho Bem-Bem não mate a família toda, mas escolha apenas um dos filhos, né, e cumpra a vingança. Mas Joãozinho Bem-Bem disse que não, que iria matar todo mundo. Até que aparece aí no Augusto, que já conhecia Joãozinho Bem-Bem, tinha uma certa relação com ele, e pede para que ele de fato atenda aquele pedido lá do pai do rapaz, né? Só que o Joãozinho Bem-Bem acha aquilo um absurdo, e nesse momento então, no Augusto, ele tem um insight, né, e entende que chegou a sua hora e a sua vez, que era justamente tomar o partido naquela história. E aí eles começam a brigar, no Augusto e Joãozinho Bem-Bem começam a brigar, e eles se esfaqueiam, atiram um no outro e se pegam, né? Até que em um determinado momento, então, o Neo Augusto consegue esfaquear o Joãozinho Bem-Bem no ventre. E ele então começa a sair, né? Sair as suas entranhas, está meio que morrendo, né? E aí o Joãozinho Bem-Bem, ele fala o seguinte: estou no quase, mano velho, morro, mas morro na faca do homem mais maneiro de junta e de mais coragem que eu já conheci. Eu sempre lhe disse que era bom mesmo, mano velho. É só assim que a gente como eu tem licença de morrer. Quero acabar sendo amigos. Feito, meu parente Joãozinho Bem-Bem, responde Neo Augusto. Mas agora se arrepende dos pecados e morre logo como um cristão, que é para a gente poder ir juntos. Então a história, né, ela termina dessa forma, os dois morrem, né, e morrem como amigos, como se um e o outro ali cumprisse o papel vicário, né, na vida de ambos. Então daí chegamos ao final do Laboratório da Imaginação, com este belíssimo conto, A Hora e Vez de Augusto Matraga. Essa história belíssima que vai refletir certamente na vida de todos vocês. Muito obrigado pela atenção e espero que vocês possam de repente ler este conto por si mesmos, aproveitando estas informações e compartilhando também a experiência de leitura um com o outro. Um abraço, tenha um ótimo restante de semana e nos encontramos no próximo Laboratório da Imaginação. Tchau, tchau!